A passagem do tempo é um assunto polêmico. À medida que a gente vai ficando mais velho, as costas doem mais, o corpo responde menos e aquela farra do fim de semana costuma cobrar um preço mais salgado na segunda-feira. Mas ao mesmo tempo, a idade nos traz experiência, ou pelo menos deveria, né? A gente consegue agir melhor e usar de maneira mais esperta os recursos que a gente tem à disposição. Dá para dizer que a Renault vive um momento que se aplica a essa analogia. Ela tem uma estratégia que vale para o mundo inteiro e que envolve vender menos carros mais caros e mais equipados. Vender menos e lucrar mais. O primeiro passo dessa estratégia aqui no Brasil veio com o Kardian, mas leva-se alguns anos para que uma marca consiga renovar seu catálogo. E não dá simplesmente para tirar tudo mais antigo de linha enquanto as novidades não chegam. São motivos como esses que justificam a existência do Renault Duster até hoje no nosso mercado. A atual geração já tem 4 anos e muito desse carro veio lá de 2010, ao mesmo tempo que outras atualizações também chegaram. Ele tem atributos que não mudam com o tempo, outros que melhoraram, e essa versão aqui, a topo de linha, traz um motor 1.3 turbo e anda bastante. Mas ao mesmo tempo, o Duster é um carro cada vez mais para grupos específicos. E eu vou te explicar por quê e para quais esses grupos agora. Vem comigo. Mas antes de eu te contar tudo de novo do Renault Duster, não se esquece, claro, de escanear o QR Code que está aparecendo aqui na sua tela e assinar a 4 Rodas. Seja na revista, no site, nas redes sociais, no YouTube, há todo tipo de conteúdo que você precisa saber para se informar do mercado automotivo e, claro, também para se divertir e conhecer as novidades. E falando em novidade, baixe nosso aplicativo, seja na App Store ou na Play Store, e tem um modo ainda mais prático de ficar por dentro de tudo que a 4 Rodas produz. Esse aqui é o novo Renault Duster Iconic Plus 1.3 Turbo, o único Duster turbinado e o topo da linha. Se você está lembrando do Renault Duster Iconic, sua memória não está ruim não. Ela mudou de nome justamente na virada desse ano. E esse Plus, com perdão do trocadilho, traz algumas coisinhas a mais, que envolvem o novo padrão aqui na grade, nova assinatura visual tanto nos faróis quanto nas lanternas, e por dentro, detalhes como novo carregador por indução, sensor de chuva, novas entradas USB e outras coisinhas a mais. Por tudo isso, o Renault Duster Iconic Plus cobra R$ 155.990. Mas aqui também há alguns detalhes, como o pacote Outsider, que adiciona principalmente esses faróis auxiliares bem salientes, e uma estética um pouco mais off-road, ele custa R$ 1.800. E dependendo da pintura, são mais 900, ou seja, o Duster que você está vendo aqui nesse vídeo sai por R$ 158.890. Definitivamente não é pouco. O Duster Top ficaria ali na meiuca das versões do Volkswagen T-Cross ou do Hyundai Creta e é mais caro que qualquer versão do Nissan Kicks. Mas se comparado a projetos mais recentes, eu acho que em nada o Duster mostra tanto a sua idade quanto no design. Afinal de contas, por mais que os retoques venham sendo feitos ao longo dos anos, as linhas de estilo aqui são basicamente as mesmas lá de 2010, ou seja, esse visual aqui já está quase debutando. Mas o preço do Duster não é injustificável, pois a gente tem virtudes aqui que outros SUVs compactos não têm, como um entre-eixos de 2,67 m, que é mais até do que o do Jeep Compass, que é um SUV médio. Também vale elogiar o vão livre de 24 cm, que acaba sendo útil também nas ruas brasileiras, e essas rodas de aro 17 diamantadas e que, para o meu gosto pessoal, são bem estilosas. Além disso, os 475 litros do porta-mala são maiores do que a média e perdem apenas, nesse segmento, claro, para o Fiat Fastback. E já que eu citei o Fiat Fastback, vamos pegar o topo de linha, o Fastback Abarth, como referência. O Fastback Abarth custa mais ou menos o mesmo que esse carro aqui, só que com entre-eixos menor e porta-malas maior. E é claro, ele tem uma proposta esportiva, ele tem uma grife que não se aplica a esse caso. Mas a diferença mecânica não é tão grande.
Esse motor 1.3 turbo ele tem 170 cavalos e 27,5 kgfm. O 1.3 turbo do Fastback tem o mesmo torque e 15 cavalos a mais, 185 cavalos. Só que com uma transmissão automática de 6 marchas, ao passo que esse carro aqui tem um câmbio CVT de 8 velocidades. Eu vou te falar mais de aceleração e consumo quando eu estiver dirigindo o Duster, mas considerando que o Fiat Fastback Abarth é uma boa referência de carro até R$200 mil, que tem uma proposta esportiva genuína, dá pra gente concluir que o Duster definitivamente não é um SUV manco. Hoje em dia essa carroceria mais inflada, mais cheinha do Duster vem dando lugar, tanto no gosto dos designers quanto no gosto dos compradores, a formas mais esbeltas, mais enxutas e também mais retilíneas. E, ao mesmo tempo, os faróis, hoje em dia, tanto eles quanto as lanternas, aproveitam a área dos LEDs e pouco além disso. Ou seja, essa área aqui, que não tem exatamente uma luz atrás, acaba sendo vista como algo dispensável. Algo que a gente nota bem no Kardian, que tem os seus faróis e lanternas bem afilados. No caso do Duster, fazer uma atualização desse tamanho, aí não tem botox que dê jeito na idade. Nada me desagradou tanto no Duster quanto o aspecto rústico e simplório aqui da cabine. E a culpa disso é muito do uso excessivo de plásticos que são duros e têm um aspecto ruim. Nos últimos anos a indústria está encontrando diferentes formas de utilizar plásticos duros, mas que têm uma textura e uma aparência mais agradável, mas esse avanço não chegou no Duster. Inclusive, quando o sol está batendo forte nos plásticos, eu percebo algo que cada vez mais os carros mais recentes não demonstram, que é a questão dos riscos, seja com uma chave ou até uma pontinha de cabo. Objetos que você sempre terá dentro do seu carro, fica bem evidente esses riscos que aparecem do uso comum. E aí, ao longo do tempo, o aspecto vai ficando ainda mais desagradável. Ao longo de toda a cabine, um revestimento um pouco mais agradável está mais mesmo na lateral. Esse tecido, que dá uma revestida aqui perto das maçanetas, e esse material que imita couro aqui nas portas com a costura laranja. E um outro detalhe, repara só como que as aletas do ar-condicionado, elas travam no fim de curso. Também um plástico de aspecto não muito agradável e abaixo da média, que junto a esses detalhes que eu te falei, contribui para que qualquer pretensão de requinte aqui logo fique para trás. Definitivamente não é um carro que vai aparentar pompa ou luxo. A ideia aqui não é essa. Mas em termos de equipamentos está bacana. Essa nova linha estreia o carregador de celular por indução, que inclusive tem saída de ar-condicionado para que o aparelho não esquente demais, e o sensor de chuva, que automaticamente ativa os limpadores. O ar-condicionado ele tem uma zona só, mas comandos digitais que são elegantes e práticos, assim como esses botões físicos que comandam funções como o Start-Stop, que pode ser desligado, óbvio, o modo Eco, que é o único modo diferente do modo convencional de rodagem, de regime de mudança de marcha e do câmbio, e da câmera, que auxilia na cidade, e por mais que esse carro não tenha, por exemplo, sensor de estacionamento dianteiro. A direção elétrica, que chegou com essa nova geração há alguns anos, obviamente também contribui, mas o quadro de instrumentos poderia ser digital, ou pelo menos que fosse analógico, mas tivesse um computador de bordo um pouco mais incrementado, um pouco mais tecnológico. A central multimídia também cai ali nesse patamar mediano. O tamanho é adequado, tem Android Auto e Apple CarPlay sem fio, dando mais sentido ao carregamento por indução, mas a qualidade de imagem não é nada demais e os comandos também não são muito práticos, o que acaba contrastando com os comandos físicos logo abaixo. E nessa mesma toada, o som do carro também não é nada de espetacular, é bem na média. Os bancos têm um revestimento premium, sintético, na pegada do couro, que é confortável, e tem costuras laranjas, que é a cor da moda na Renault. Dá um charme, é legal.
E voltando ao volante, que é multifuncional, a empunhadura dele é boa. Os botões também são bem úteis para acessar as funções do computador de bordo. E a Renault mantém aqui esse apêndice com outros comandos, principalmente para multimídia, que é uma solução que poucas marcas adotam, mas até que eu gosto por um detalhe bobo. Quando você está girando o volante, a gente acaba se confundindo nos comandos. Muitas vezes o volante está de ponta cabeça, você quer passar uma música e acaba voltando para o início dela, quer aumentar o volume, acaba diminuindo, enfim, rola essa confusão. E com isso aqui, fixo, não acontece. O espaço interno, principalmente na segunda fileira, é um ponto crítico nos SUVs compactos. Sempre que eu tenho que viajar atrás num utilitário dessa categoria, já fico com aquela tensão do meu joelho ficar raspando na parte de trás do assento a viagem inteira. Aqui, até por conta desse entre-eixos mais generoso, isso não acontece. O banco da frente está ajustado para uma pessoa do meu tamanho, 1,82 m, e perceba que, por mais que seja pouco, há espaço, há um respiro entre o meu joelho e a parte da frente. Aqui atrás, a principal novidade da nova linha do Renault Duster é a entrada USB tipo C, na verdade são duas, e uma outra lá na frente, sempre servindo para o carregamento. Caso você queira conectar o celular via cabo para utilizar o Android Auto ou Apple CarPlay, tem que usar USB tipo A. E aí acaba sendo um pouco confuso, né? Principalmente para quem está lá na frente, porque você tem que ter dois tipos de cabos no carro, dependendo da sua intenção. Aqui, duas entradas tipo C, só para carregamento, e se mantém a falta da saída de ar na segunda fileira, que num país cada vez mais quente como o nosso, é sempre útil. De todo modo, o espaço interno ele é favorecido também pelos bancos, que principalmente na parte do assento são bem extensos, então as pernas vão bem apoiadas, e o fato do Duster ser alto também dá um respiro aqui para a cabeça. Então a separação entre o topo da cabeça e o teto também é agradável. Em nossos testes, esse carro foi de 0 a 100 km por hora em 9,9 segundos. É o mesmíssimo tempo do Jeep Compass e só 1/10 de segundo a mais do que o Renegade 1.3 Turbo com o mesmo motor do Fastback, 185 cavalos, que é meio que o benchmark, a referência desse segmento. A Renault também merece elogios pelo trabalho de engenharia para, entre aspas, esconder o turbo lag desse motor, que na concorrência é bem notável, e aqui, pelo contrário, é bem disfarçado. Você não tem aquele incômodo de pisar fundo, ver o giro subir e aí sim ter o movimento. Por outro lado, o câmbio CVT de 8 marchas, que é bem escalonado e é prático na cidade, com as trocas sequenciais aqui na alavanca, não tem borboletas, ele causa um pouco daquele estranhamento, seja pelo barulho, seja pela forma que os giros sobem, mas uma coisa sutil, uma coisa que não tem muito a ver com aquele CVT de antigamente, não. O importante, no fim das contas, é a dinâmica, né? E esse é um carro que quando você pisa, ele vai, e vai bastante. Na pista de testes, me surpreendeu o fôlego do Duster 1.3 Turbo. 140, 150, 160, ele desenvolve com propriedade e mantém essas altas velocidades sem sofrer bastante. Mas eu tenho absoluta certeza que o leitor, o espectador de 4 rodas é um ferrenho defensor do Código de Trânsito. Então, essa informação é útil para você saber que numa via com máxima de 120 km por hora, ou 110 ou 100, esse carro dá conta tranquilamente. E as 8 marchas ajudam você a encontrar sempre o melhor regime, seja em termos de resposta, em termos também de consumo, em termos de ruído. Mas o veredito para esse conjunto mecânico talvez seja uma nota 7. Vamos descontar aí um ponto por causa do ruído interno, que acima dos 100 km por hora incomoda, principalmente por conta do vento que bate no para-brisa e reverbera bastante para dentro da cabine. Esse vento também causa uma instabilidade no carro, o carro samba um pouquinho, então
a depender da velocidade e da direção das rajadas, vai incomodar e até dar uma certa insegurança. O ruído interno aqui na cidade, ele, pelo contrário, melhorou bastante comparado com versões anteriores do Duster. Aqui em São Paulo, com essas valetas e buracos dignos de um trajeto off-road, o que mais me incomodou, na verdade, em termos de barulho, foi a chave, que é esse cartãozinho elegante, mas que não tem um lugar específico para ela na cabine nem no novo console central. Acaba que a solução mais confortável é deixá-la aqui, ó, dentro do baú, que é uma novidade. O baú entrou no lugar do apoio de braço. Então, de um lado se ganhou, do outro lado se perdeu. E por que não deixar os dois? Porque, curiosamente, a posição do motorista é apertada. O Duster é um carro largo, ele é um carro comprido, mas as pernas aqui ficam apertadas. A perna direita bate no limite do console central, a perna esquerda bate aqui na alça, e o mesmo vale para a própria largura do console central em si. Então não há espaço para a gente ter um apoio de braço e o baú. Inclusive, dependendo da posição que o banco do passageiro tiver, você vai puxar o freio de mão, sempre de alavanca, né? E acaba pegando aqui, ó, no encaixe do cinto. É um pouco curioso esse detalhe. Na cidade, o consumo de um carro a combustão, como a gente sempre espera, é pior, e foi de 10,2 km por litro, sempre com gasolina, por mais que esse motor seja flex. Então, tanto na cidade quanto na estrada, o Duster 1.3 Turbo tem um consumo razoável. Não é ruim, também não é incrível, mas há pontos a se elogiar. Eu acho que a robustez desse carro, que é uma característica de projeto desde sempre, acaba contribuindo para o conforto. A suspensão atrás é eixo de torção, é dependente, como os carros dessa faixa de preço são, mas a Renault encontrou um bom ajuste que não deixa tudo molenga demais e nem muito rústico. Você percebe que o carro encara bem as imperfeições do solo sem causar desconforto e sem passar aquela sensação de fragilidade com batidas de fim de curso e ranger. É um aspecto interessante e que é uma melhoria notável em relação a modelos mais antigos do Duster. O mesmo vale para a direção elétrica, que chegou nessa mudança de geração há alguns anos e é, sem dúvidas, bem mais confortável que a direção hidráulica que tínhamos antes e que acaba sendo um fator mais importante aqui do que o normal, porque os pneus também são um pouco mais largos. Talvez tenha faltado um sensor de estacionamento dianteiro, porque muitas vezes quando você está fazendo uma baliza, uma manobra mais apertada, o obstáculo está fora do campo de visão e o sensor acaba te alertando disso. Mas, ok, 4 câmeras já tá bom, sensor de estacionamento traseiro também já tá legal e detectores de ponto cego, que são muito importantes nas grandes cidades, onde as motos dominam os corredores e muitas vezes uma mudança que parece segura não é. Então, nesse aspecto, mais uma vez em termos de equipamentos, a Renault soube entender o que a concorrência tem, o que o consumidor espera e colocar isso aqui no Duster. Obviamente, comandos de retrovisores, comandos de vidros são elétricos, quase nada é manual aqui nesse carro, principalmente os bancos mesmo, com a boa e velha alavanca, mas com ajuste de profundidade, altura e inclinação. Ajuste de profundidade e altura que também vale para o volante. Então, por mais que seja um carro mais apertado, você consegue ter um grau de personalização da posição de dirigir suficiente para que você encontre um nível de ergonomia, um nível de encaixe aqui também bacana. Então perceba que a estética do Duster é mais datada, né? O aspecto, a aparência do carro, muitas vezes deixa claro que esse é um projeto mais antigo, mas os equipamentos, as tecnologias, o nível de segurança melhorado com os 6 airbags já trazem esse carro mais para a atualidade. Na arquitetura tem um tipo de obra, um tipo de intervenção interessante que é o retrofit, que é quando a gente pega um prédio bem antigo e tal, você preserva a fachada, você preserva muitas vezes a arquitetura, a disposição interna e atualiza os sistemas vitais, elevadores, sistema elétrico, manutenção hidráulica e tudo mais. Fazendo uma comparação grosseira, até porque eu não sou arquiteto, dá para dizer que o Duster é um
bom caso de retrofit. Esse núcleo mais datado, mas que tem seu valor intrínseco, e ao mesmo tempo coisas que não existiam em 2010, como carregador de celular por indução e tudo mais que eu te mostrei e se aplica a esse exemplo, estão presentes. E um detalhe, a gente está no ambiente urbano e não está conseguindo utilizar uma função que vem se tornando cada vez mais comum nos últimos anos e que é útil especialmente nas estradas, que é o controle de cruzeiro. Esse carro aqui tem um controle de cruzeiro não adaptativo, mas que, principalmente em vias com bastante reta e que você mantém uma velocidade constante, acrescenta ainda mais conforto à experiência e à direção. Dito tudo isso, para quem eu recomendaria um Renault Duster Iconic Plus com motor 1.3 turbo? Você precisa de espaço, mas não tem dinheiro para comprar um SUV médio? Você precisa de um carro que tenha boa agilidade e robustez? Você precisa de um nível mínimo de equipamentos tecnológicos no interior? Então esse carro aqui pode ser uma boa pedida. Mas emoção também é um componente importante para você, e você quer um carro com design, com um visual mais atualizado, certamente ele vai te deixar devendo. Mas calma, se você tiver calma, paciência e usar o tempo como seu aliado, dentro da própria Renault pode ser que haja uma solução em breve. Isso porque o Kardian receberá bem em breve um irmão maior, um SUV coupé, que já estará mais dentro do segmento dos SUVs médios, mas que nas versões básicas terá o mesmo motor 1.3 turbo desse aqui. E provavelmente o preço das versões mais baratas deva cumprir um papel que hoje pertence a esse Duster mais caro, cujo preço fica bem distante do Kardian. Logo, teremos um visual bem mais moderno e, com base no que a Renault vem fazendo, eu acredito que será um carro bem atraente, uma plataforma também bem mais moderna, bem mais nova, e os equipamentos que a gente já tem aqui, mas incrementados e melhorados. A Renault é bem misteriosa quando a gente pergunta quanto tempo o Duster ainda tem. Mas a gente sabe que, independentemente disso, os novos tempos reservam muitas novidades. Não só na marca francesa, mas em todas as outras. Os tempos são realmente de muita mudança. Se você quiser ficar sempre muito bem informado, com informações honestas, precisas e objetivas, nunca ficar para trás quando o assunto é carro, acompanhe a Quatro Rodas, porque aqui a gente faz jornalismo. Valeu!